Eu sinto que quanto mais eu vou gravando, mais eu vou virando a câmera pra lá e saindo do meu plano de fundo. Vamos falar sobre qual é o melhor método para estudar? Fazer resumos, assistir videoaula, fazer só questões, estudar com flashcards, por aplicativo, eu uso o método Pomodoro ou não? O que será que realmente funciona? Vou ser já bem sincera e rápida e prática nesse vídeo e já te adianto que não existe um método perfeito e ideal para estudar. Existe um método que é ideal para você. Itaú Personality. O que eu mais vejo nesse nicho de galera de Studigram, Studivlog, no TikTok também, é a galera realmente testando de tudo, todos os métodos, os aplicativos, e aí sala de estudo pelo Teams, pelo Google, e piriri pororó, e fica testando e mudando, e testando e mudando, e não se mantém em nada. Então, se esse é o seu caso, você estava procurando e, ai meu Deus, testa um dia uma coisa, no outro dia testa outra, e aí quando termina a semana não sabe, ai, o que eu vou fazer da minha vida? Oh, Jesus, e agora? Quem poderá me defender? Eu vou usar este vídeo para te resumir esses métodos e aí você entendendo, escolher e identificar qual faz sentido para você e qual não faz. Começando com ela, a querida e ao mesmo tempo odiada videoaula. Dando o meu exemplo de estudo para faculdade, sempre vai ter videoaula. Algumas matérias têm videoaulas longas, tipo 30 minutos, ou 40, porque é dividido em blocos, né, 40, 50 minutos. E tem algumas matérias que tem bem menos videoaula, tipo 3 vídeos de 7 minutos, 10 minutos no máximo. E a videoaula nada mais é do que você ver e ouvir o professor lá te ensinando. O básico, né? A gente considera como o cru do conteúdo. Muita gente que faz outros tipos de estudos, tipo concurso, vestibular e afins, ou matéria normal mesmo, considera a videoaula como o princípio de todas as coisas. Você não sabe nada sobre o assunto, assiste uma videoaula para ver uma explicação geral do assunto com um professor, e aí a partir disso você vai mastigando e levando esse conhecimento de outras formas mais ativas. Porém, o meu conselho em relação às videoaulas é, se você não pode fugir delas, ou se você até gosta delas, é de que você não fique só assistindo e nem pare para ficar tirando foto ou escrevendo tudo que tá lá no slide do professor. Tá assistindo a videoaula, resume os pontos importantes. Faz anotação por tópico, por palavras, para depois que você voltar no assunto e você ver lá o seu papelzinho com as suas anotações da videoaula, ou você poder lembrar o que você realmente leu, ou você poder pesquisar o que te deixou em dúvida, mas você anota os pontos importantes. Não é para ficar transcrevendo o áudio, não. Um outro método também amado e odiado por muitos é o de resumos ou fichamentos de livros, de PDFs, da própria matéria, enfim. Eu, particularmente, gosto muito de resumos, prefiro papéis para poder grifar e fazer alguma anotação em cima, mas eu sei que o acesso aos tablets, iPads está bem mais democratizado. Então tem muita gente que usa computador para estudar e faz as anotações digitais também. É ótimo, perfeito, sem erro. Você anota os pontos importantes, igual da videoaula, mas o negócio já tá ali escritinho, já tá transcrito para você, então você realmente consegue, em cima do conteúdo, colocar as suas ideias e os seus entendimentos com as anotações, né? Então, com resumo, fichamento de livro, você consegue pegar o que tá lá no texto, o que tá lá no conteúdo da matéria, do que você tá, enfim. Então, vai fazer resumo, vai fazer fichamento, usa marca-texto no que você estudou, no que você aprendeu, e aí depois você coloca com as suas palavras o que você deixou ali de importante. Tanto quanto na videoaula, os resumos ou fichamentos não são sobre você copiar a matéria inteira, porque se você só copia, você não aprende. Você precisa, pegando as ideias-chave, as palavras-chave do conteúdo ali, transcrever isso de uma maneira que você consiga entender e guardar, principalmente. Um outro método
que nós temos para estudar são os famosinhos flashcards. Gente, foi um negócio quando saiu, eu lembro assim claramente da época do lançamento do caderno inteligente e as fichinhas para estudar, para anotar e tudo mais. Lembro como se fosse ontem. Mas aí também lançaram aplicativos digitais de flashcards, tipo o Anki. Anki? Acho que é Anki, né? Anka? Ixi, agora eu não lembro mais. Eu, particularmente, não me dou bem com flashcard. Não consigo, a partir só de uma anotação ou uma coisa muito resumida, explicar algo maior ou conceitos maiores. E visualmente, pra mim, a estrutura do flashcard não me apetece. Acho que é uma coisa muito cartão de apresentador de televisão. Então eu já tentei, eu já vi que pra mim não funciona. Então não adianta eu ficar me martirizando porque isso não dá certo pra mim, porque eu tenho outras opções. Eu não posso ficar perdendo meu tempo tentando estudar de uma forma que eu não estou conseguindo aprender. Mas as pessoas que têm eficácia com esse método adoram e realmente parece que funciona de uma forma muito certeira, porque geralmente são perguntas e respostas como se fosse um game, assim, um passo ou repassa na vida real. Então essa metodologia de perguntas e respostas, mas meio como se fosse uma entrevista, assim, meio que faz você estar revisando constantemente. E aí há quem usa os flashcards e separa por blocos, tipo assim, isso aqui eu já sei, não preciso mais revisar. Isso aqui eu sei, mas eu esqueço palavra tal, esqueço conceito tal, então é bom eu ficar de olho. Esses flashcards aqui são de coisas que mesmo repetindo, eu não estou conseguindo gravar. Por quê? E aí vai e usa os outros métodos para conseguir ver o porquê que ainda está errando. Meio que basicamente dá para resumir os flashcards como uma ferramenta para revisão mesmo, para você realmente analisar se você aprendeu o que você estudou ou não, mas não é como se fosse um estudo de matéria ali, por exemplo, igual videoaula ou leitura e resumo, fichamento, essas coisas. Mais ou menos próximo dos flashcards tem as questões, que é estudar por questão, por simulado, por blocos de perguntas. A gente sabe que faz diferença, porque como eu falei em relação aos flashcards, essa questão da gamificação te faz realmente perceber se você entendeu ou não. Não é que você vai conhecer o conteúdo através das questões, porém as questões te provam se você realmente absorveu aquilo ou não. E aí eu vou dar um exemplo de quando eu estava estudando para o concurso do Tribunal de Justiça, para escrevente. Basicamente assim, são matérias de direito, leitura da lei, Constituição Federal, direito penal, direito processual, direito civil, direito administrativo. Então, é lei. Você tem que pegar seus 3 quilos de impressão de papel da lei e ler e anotar. Só que tem conceitos que, para você ter certeza que você entendeu, você precisa ler questões, fazer os simulados anteriores com nomes diferentes, situações diferentes, para você entender se realmente aprendeu o conceito ou não. E aí, dando o exemplo mais besta possível, é como se eu estivesse aprendendo matemática e eu tô sempre vendo que o desenho de uma laranja mais o desenho de outra laranja é 2. Só que quando aparece o desenho de uma uva mais outra uva, eu não tenho certeza se é 2 mesmo ou não, porque mudou a fruta, né? Vai que é diferente. Não, se eu sei que ali é só uma imagem, só uma representação, mas eu entendi o conceito de que uma unidade mais outra unidade é igual a 2 unidades, então não importa qual seja a questão, eu sempre vou acertar. Então as questões também te ajudam a identificar seus erros específicos, seus erros pontuais. O que você já aprendeu e tá chuchu beleza, bola pra próxima, e o que você ainda não entendeu, que você tá confundindo um termo com outro, e uma fórmula com a outra. E aí você tem que correr atrás de entender o porquê
nos outros métodos, né? E por último, mas não menos importante, é o método Feynman, que é basicamente você estudar profundamente um assunto ao ponto de conseguir explicar ele. Você pegar uma ideia, uma matéria principal, você destrinchar, simplificar os termos para conseguir explicar como se fosse para uma criança. Se você consegue fazer analogias, é porque você entendeu, sabe? Se você, igual eu falei, consegue entender que uma laranja mais uma outra laranja é igual a 2, você vai conseguir explicar que é a mesma coisa que dizer que um caroço de uva mais outro caroço de uva é igual a 2 também. E isso prova que você entendeu do assunto. Eu tenho visto muito isso no meu estágio das crianças. Eu entendi, mas não sei explicar. E eu sei que eu falava isso também. Acho que isso é um mal de todos os alunos. Em algum momento, em alguma matéria, enfim. Dizer essa frase do eu sei, mas eu não consigo explicar. Mas a verdade é que, geralmente, quando a gente não consegue explicar, é que a gente não entendeu mesmo. Porque quando a gente entende, a gente consegue explicar sobre o assunto. A gente consegue falar, dar exemplos, questionar como seria se fosse de outra forma, e enfim. E tudo isso aí tem base no estudo ativo, que, como eu já falei no vídeo anterior, é só com o estudo ativo que a gente consegue absorver os conteúdos. Essa cultura escolar de sentar e copiar, sentar e decorar a resposta de lição, sentar e decorar a resposta de prova, sentar e decorar texto de 2 páginas sobre a história do Brasil, isso não existe. A memorização é sim muito importante e crucial na hora do aprendizado, mas memorizar é diferente de aprender. E no estudo ativo, a gente desenvolve esse senso crítico do aprender. A gente não fica só memorizando, a gente consegue ver o mesmo conceito com situações diferentes, questionar por que funciona ou não funciona, ao invés de só ficar repetindo uma ideia. Era, no caso, o método tradicional de ensino até, considero que poucos anos atrás. Porque só assistir, só ouvir não funciona, só ler e não refletir, questionar e tentar analisar, comparar com a sua vida, não funciona. Aí eu vou dar um exemplo dessa situação com o filme do Nemo. Esses dias fui assistir o filme do Nemo com a Rebeca e achei muito engraçada essa cena do começo do filme, que é quando o Nemo vai pro primeiro dia de escola dele. E o primeiro dia de escola dele é o professor Arraia lá levando os peixinhos pra bem perto do mar aberto. E ele sai falando e explicando cada ecossistema, cada outra criatura, cada espécie e tudo mais. E as crianças, tipo, uau, meu Deus, que incrível. E o pai do Nemo sai desesperado, tipo, não, meu filho não pode estar exposto a esse mundo cruel. Toma cuidado com ele, porque ele não sabe nadar. E porque não sabe nadar não, né? Mas ele não consegue nadar, porque ele tem uma nadadeira que não funciona direito e tal, não sei o que. E aí o professor fica, tipo, não se preocupa, que a gente tá aqui pra aprender mesmo. E aí ele tinha uma experiência diferente lá na sua casa, mas aqui todo mundo junto, a gente se ajuda. A gente vai cuidar um do outro. E o que ele não sabia fazer, não conseguia fazer, aqui com a gente ele pode aprender. E não à toa também é algo que o peixe com a cicatriz e cara de bravo faz com ele quando ele chega no aquário também, que ele fica com a nadadeira presa e fica tipo, ai, mas eu não consigo, porque eu tenho uma nadadeira diferente e tal. E aí o peixão vira e mostra, né, que ele também tem uma nadadeira machucada. E mesmo assim ele nada de boa. E fica tipo, vai, mano, vai conseguir ou não? Eu acredito que você consegue, se vira aí. E o Nemo realmente vai e se vira, entendeu? Tipo assim, tô comparando com um desenho de criança, eu sei. Mas é só pra exemplificar de que aprender a absorver, aprender a colocar em prática aquilo que é uma ideia. E isso também é um grande desafio quando a gente está estudando para virar professor, porque a gente
recebe os conteúdos, mas quando chega na sala de aula, a prática não é completamente diferente, mas ela te desafia a transformar o que você aprendeu em conteúdo para crianças, para menores de idade, para bebês, para adolescentes. Como que você vai pegar coisas acadêmicas que você estudou de pessoas super, e vai resumir isso para uma criança de 10 anos? É aí que você prova se você aprendeu mesmo ou não. E alguns aprendem e outros não. E aí a gente vê a qualidade de ensino, né? Dependendo de quem consegue aprender para ensinar também. Para finalizar esse vídeo, meu conselho, minha dica pessoal, não sobre os métodos de estudo, mas como amiga, é dizer: seja realista, não se compare. Cada pessoa tem um jeito de aprender, cada pessoa tem um tempo diferente de aprender. E conforme o tempo vem passando, os estudos científicos vêm aumentando, a gente está vendo que realmente existem várias formas do cérebro humano funcionar e não necessariamente falando sobre ser desajustado ou não, são só formas diferentes mesmo que o cérebro liga, faz uma sinapse ali, um neurônio funciona aqui, o outro não, mas ele funciona do outro lado e aí eles vão se conectando. E você precisa entender isso, não se comparar, porque a comparação ela só gera frustração. Agora, a constância gera resultado. Então, não tente ser melhor do que os outros. Tente ser melhor do que quem você foi ontem. Porque, como já dizia a música do Lennon, mais são aqueles que desistem do que os que fracassam. Porque para fracassar, você precisa chegar até o final. E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Comenta aí qual método você mais gosta, qual método você odeia, qual você já tentou, qual você não estudou, não tentou. Se você usa método Pomodoro, se você não usa, se você separa em blocos, se você separa em dias, se você estuda até a vela apagar. Aí já são as contagens de tempo, né? Não necessariamente os métodos de estudo. Eu dei só uma pincelada nesse vídeo que é pra você realmente entender que cada um funciona de um jeito, cada um tem a atenção voltada para uma forma de estudo e você só não precisa ficar se culpando o tempo todo, você só precisa achar o que encaixa com você. E é isso, nos veremos no próximo vídeo com mais um Fala Sério, Fala Sese. Um beijo, um queijo e tchau!